bom dele bambu, e do bom do bom bam lá, e do bom dele, quero ver. Olá, meu nome é Lígia Nasciconte, eu sou historiadora, musicista e professora de História da Música, entre outras disciplinas, do Conservatório de Tatuí no Polo de São José do Rio Pardo. E hoje eu queria contar uma história que ainda é relativamente pouco conhecida, que é a história do álbum Native Brazilian Music, um disco que foi gravado em uma noite de agosto de 1940, a bordo do navio Uruguai, atracado no litoral do Rio de Janeiro, dentro do qual foi montado um estúdio da Columbia Records. Essa gravação é parte da chamada Política da Boa Vizinhança, que era um projeto idealizado pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a partir dos anos 30, que buscava uma aproximação diplomática com os países latino-americanos. Foi justamente nesse contexto que o maestro britânico radicado nos Estados Unidos, Leopold Stokowski, que era famoso, entre outros motivos, por ter sido condutor da trilha sonora da animação Fantasia da Disney nesse mesmo ano de 1940, ele visitou países sul-americanos em uma turnê musical, que era uma das iniciativas dessa proposta de intercâmbio político e cultural que proporcionou idas e vindas de artistas entre o norte e o sul do continente. Além dos concertos que foram realizados aqui pelo Stokowski, a visita dele tinha também o intuito de registrar o que ele chamou de essa música típica, que possui a maior autenticidade e validade, e também de a verdadeira expressão de toda a vida no Brasil. E esse foi um feito que ele conseguiu a partir da mediação do brasileiro Heitor Villa-Lobos, que era seu amigo e representante musical do governo Vargas. O Villa-Lobos, para essa gravação a bordo do navio, ele escalou 30 músicos populares do Rio de Janeiro, e entre eles estavam Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Zé Espinguela, a dupla Jararaca e Ratinho, o compositor Davi Nasser, Luiz Americano, Augusto Calheiros, Zé da Zilda, Mauro César, Janir Martins, que era inclusive a única cantora solista, Aloysio Dias, Dona Neuma Gonçalves Silva, Paulo da Portela, o Conjunto Regional do Donga, um quarteto masculino do Orfeão de Professores, integrantes da Estação Primeira de Mangueira, entre outros. O disco abre com duas bacumbas de Donga e Zé Espinguela, apresentadas pelo próprio Zé Espinguela como solista e o grupo do Pai Alufá. Guarimê, meu pai é o Guarimê, Guarimê, meu pai é o Guarimê, bom. Guarimê, meu pai é o Guarimê, Guarimê, meu pai que é o Guarimê, agora tô. Guarimê, 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 meu pai é Guarimê, lá. Lançado nos Estados Unidos em 1942 sob o título de Native Brazilian Music, esse trabalho resultou em 2 álbuns, mas que traziam só 17 faixas do registro que foi feito de mais de 40 sambas, emboladas, choros, maracatus. A seleção do repertório tinha sido inclusive orientada pelo Stokowski, que especificou que queria gravar música brasileira de origem africana e música dos índios brasileiros desde o século XVI até os dias de hoje. Por meio das cartas trocadas entre o Stokowski e o Villa-Lobos, a gente sabe também que Villa-Lobos tinha solicitado como parte do acordo o envio das gravações originais para o Brasil e uma quantia em dinheiro de $500. Mas Stokowski respondeu, dizendo que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil recomendava um orçamento de $100, o que era um valor irrisório, especialmente se a gente considerar o número de músicos envolvidos. Villa-Lobos ficou contrariado, mas ainda assim seguiu com o projeto. Gravação concluída, iniciam-se os entraves. Primeiro que a maioria dos músicos morreu sem jamais ter ouvido as gravações de que participou, porque ao contrário do que havia sido combinado, o material não foi lançado no Brasil. Além disso, o pagamento dos músicos aconteceu com um atraso de 1 ano e meio, e segundo Cartola, mal conseguia comprar 3 maços de cigarro barato com o que recebeu, né? É importante dizer que foi ali, pela primeira vez, que o Cartola gravava em disco cantando um samba de sua autoria.
você sorrindo pensa que estou olhando, meu sorriso é por consolação, porque sem contar para ninguém ver o pranto do meu coração. Ele me sorrindo, pensa que estou alegre, o meu sorriso é por consolação, porque sem contar para ninguém ver o pranto do meu coração. Tanto que eu verti por este amor talvez não compreendeste se eu disser não crer. Depois de derramado, ainda soluçando, tornei-me alegre, estou cantando. Foi só em 1987 que o disco enfim foi lançado no Brasil, depois de ser editado pelo Museu Villa-Lobos. Mas as outras gravações e as matrizes originais nunca foram recuperadas. Nesse ano de 2020, o episódio completa 80 anos e, por isso, o Museu Villa-Lobos organizou uma mostra virtual chamada Native Brazilian Music 80 anos, que é uma exposição que conta a história, curiosidades desse dia, com imagens bastante valiosas, inclusive imagens das cartas trocadas entre o Stokowski e o Villa-Lobos e também áudios de algumas gravações do disco. O endereço para acessar a mostra eu vou deixar listado no final do vídeo, junto de outras referências importantes para a gente entender melhor os impactos e os desdobramentos dessa noite que gerou uma das maiores polêmicas culturais do Brasil de 1940. Né? Uma importante reflexão despertada por esse episódio está associada, por exemplo, à ambiguidade das nossas elites, que naquele momento expressaram de um lado um ufanismo diante da possibilidade da música brasileira alcançar a América, mas por outro lado manifestaram preconceito e as velhas estigmatizações raciais que marcam a história da nossa música, em especial quando se trata de musicalidades de matriz africana e indígena, como foi o caso do repertório mostrado ao maestro Stokowski. O artigo do historiador e pesquisador do Museu Villa-Lobos, Pedro Belchior, sobre o disco Native Brazilian Music e a política da boa vizinhança, que também trago referido ao final do vídeo, ele trata justamente dessas tensões. Ele mostra, por exemplo, como é que a imprensa da época repercutiu críticas severas à escolha do Villa-Lobos em mostrar um Brasil musical frequentemente atacado como bárbaro, incivilizado e atrasado, em lugar de exibir uma música nos moldes da produção erudita europeia, considerada mais adequada por nossas elites, que ali ainda em meados do século XX, para não dizer até os dias de hoje, anseiam por reproduzir o modelo cultural daqueles que nos colonizaram. Trago listado também artigos como o do André Castro Egg, sobre o modernismo musical e a colaboração internacional na política da boa vizinhança. Também um texto chamado Tio Sam Extraviou a Nossa Batucada, do Cristiano Bastos, escrito para a revista Rolling Stones. E a página da pesquisadora norte-americana Daniela Thompson, que em 2002 realizou uma extensa pesquisa em busca dos fonogramas originais e ela conta os detalhes dessa saga, incluindo conversas que ela teve grande parte das vezes desanimadoras com diversas pessoas em busca de notícias sobre essas gravações. E por fim indico também o documentário de Batutas e Batucadas, que foi dirigido e roteirizado por João Carlos Fontoura e que conta a história do Villa-Lobos e da sua atuação na noite que resultou na gravação desses fonogramas. Bom, dá esperança, aquela que nunca morre, de que um dia a gente consiga recuperar esse material musical que é nosso e mais ainda, de que a gente possa, enfim, conhecer e valorizar esse legado cultural da nossa gente, é que eu me despeço de vocês. Noganina ole kua kua, kada ete, noganina ole kua kua, noganina terorana, no diti, no terano de tosa, no tera, kia, nehena, uhalalo, giralalo. Noganina ole kua kua, kada ete, noganina ole kua kua.